Entenda você que eu não vou fazer uma dura crítica do que diz respeito a essa liberdade que tem aqui agora para falar, que se direciona para a questão religiosa ou do direito do culto, da religiosidade das pessoas, tá? A gente entende e compreende que Deus ele tem a sua própria ciência, né? E a ciência dele determina o seguinte, que sempre ele fala primeiro e depois só cabe ao homem a resposta. Então diríamos que eu vou fazer valer a pena isso aqui hoje para julgar, né, essa perspectiva que o Senhor me pediu para orientar, e não se trata de uma crítica pessoal, mas exatamente daquilo que a Bíblia Sagrada, a Escritura em si, o que Jesus pregou, definiu para nós, tá? Como se contrapõe evangelho de religião, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aqui que eu vou pregar também. O religioso do convertido é uma perspectiva completamente oposta uma da outra, tá? Digamos que elas não competem uma com a outra e não são iguais também. Se você for biblicamente fazer os levantamentos, né, das qualidades, do perfil, do caráter, da integridade, da vida, do testemunho de uma pessoa convertida a Jesus, você vai sentir falta de enxergar gente desse tipo dentro da igreja, por falta de fatos. Agora, se você for fazer o levantamento do que é um religioso, e não importa a religião, você vai entender que tem muito deles. Então, por muito tempo eu venho me dedicando a denunciar esse tipo de trabalho que substituiu o evangelho que Jesus pregou, que é o atendimento religioso. As igrejas entraram nesse esquema, perceptivelmente estão dando àqueles que vão aos cultos e às reuniões uma pauta de autoajuda, conteúdo extremamente filosófico. Quem lê a palavra de Deus identifica isso, tá? Esses instrumentos que estão sendo usados para discursar dentro da igreja não são bíblicos. Todos eles são perceptivelmente filosóficos, tá? E o que eu quero dizer com isso? Que por muito tempo, por décadas, a igreja corrupta, a igreja apóstata, a igreja institucionalizada, ela gerou isso aqui, uma perspectiva de crentes nominais. O que seria um crente nominal, pastor? Do ponto de vista do Senhor, filhos da instituição, tá? Porque essa norma toda de querer acolher qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer tipo de problema, essa coisa toda do amor filosófico, passou que a igreja assumiu, na vida dos fiéis, assumiu a frente de dizer se eles são salvos ou não, tá? E não compete a nenhuma instituição definir quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, mas somente ensinar o que é bíblico. Mas por um bom tempo as igrejas acreditaram ter recebido do céu uma autoridade para querer dizer exatamente isso, que todos que estão dentro dela vão para o céu, ou de repente aqueles que estão lá fora vão para o inferno. E entendendo um pouco do que está escrito, o único que tem autoridade da palavra final ou desse julgamento é aquele que pagou pela redenção. O entendimento é que a igreja tem um papel exclusivo dela: transmitir as verdades de Cristo sem alteração, dando às pessoas oportunidade para que realmente elas tenham a compreensão e entendimento do que é salvação, ou até mesmo daquilo que Deus requer de um homem para se salvar, cabendo a cada um exatamente isso: a decisão, o julgamento, se fica, se vai, se crê ou se não crê, porque isso é um direito de todos, constituído por Cristo, inclusive, tá? Mas esse trabalho de querer exatamente gerar perspectivas de crentes nominais traz hoje, perceptivelmente, visivelmente, esse aspecto. Pessoas que se titulam cristãs, tá? Mas vivem mais do título do que de fatos. Fatos de uma conversão. Vivem mais disso, tá? De nomeações, da relação, do convívio social com a igreja. Mas ao mesmo tempo em que eles dizem, a minha igreja, o meu pastor,
eles faltam com isso, com evidências de conversão. Isso é sério, tá? Porque, detalhe, não é você quem vai dizer se você vai para o céu ou não, ou a igreja por você. É aquele que pagou pela redenção. Então, mal podemos nos nomear como salvos, ou sequer determinar se realmente somos ou não, porque quem tem que testificar e testemunhar é aquele que é superior. Nós podemos crer, mas a palavra final é dele. Então, o crente nominal, ele vive disso. Ele vive de determinações institucionais. Ele vive de um convencimento próprio, a nível de títulos, tá? E não de fatos e evidências de um convertido, de alguém que realmente testemunha que está liberto do pecado, que realmente foi transformado, que realmente foi regenerado. Esse é o primeiro ponto que eu quero apresentar aqui, desses filhos institucionais, desses ditos crentes nominais. Um outro aspecto que o pastor eu posso também lembrar aos amados irmãos, que está acontecendo e muito, tá? É quando estes mesmos que vivem da instituição e desse pensamento virtual, ou até mesmo positivo, ou até mesmo filosófico, de que realmente sejam cristãos, eles também acham que eles têm direito, ou esse privilégio, de afirmarem que vão ficar afastados por um tempo. Deram nomes assim: desviado. Alguns até reconhecem esse cara como um desviado. Entre eles, muitos deles pensam assim, que a qualquer momento dessa trajetória com a igreja, dessa preparação e experiência e participação religiosa, que ele tem esse privilégio, esse direito de tirar umas férias, de dar um tempo para refletir e pensar. Como disse aqui, eu volto, não sei quando, mas eu volto. E abordado nessa fase de abandono temporário, lá fora abordado, perguntam para ele: de que religião que você é? Ele diz: eu sou evangélico e cristão. Ou seja, ele não cumpre atividade, ele não tem laços e obediência com a doutrina, ele não tem vínculo com isso, mas se autodenomina isso. Ele mal sabe abordar quem é Jesus, mal sabe falar sobre ele, sequer sabe definir o que é evangelho, ou então mesmo o conteúdo disso. Mas ali fora, quando identifica a religião dele, ele tem prazer, ele tem alegria de dizer que ele é um evangélico, que ele é um cristão, que a igreja dele é tal e o pastor dele é tal. Então é desse lixo religioso que a igreja vive hoje. E eu sei que você não vai gostar muito do termo que eu usei, mas é assim como meu Senhor considera esses crentes nominais como palha que Deus vai mandar para o fogo. Lixo. Algo que não dá para reciclar, que não dá para fazer mais nada. Ok? O significado tem o mesmo, só mudei um pouco a palavra. Agora, alguns de vocês que estão aqui hoje podem estar classificados nisso aqui, ou embutidos nessa mania ou nesse vício religioso. Esse ministério, que praticamente tem quase 28 anos da minha vida como pastor, desde o momento em que essa igreja abriu a porta, nós tivemos uma atenção voltada exatamente para isso, para exatamente impedir de que qualquer um que viesse a membrar aqui nessa instituição se gabasse por isso, porque é passado aqui a visão bíblica participativa da redenção de Cristo, e constantemente deixamos claro para todo mundo que entrou aqui: isso aqui é provisório, não é o definitivo. O plano definitivo não é esse. Esse é provisório, vai ser julgado, vai ser revisado, a palha vai ser separada do trigo e as ovelhas dos bodes. Ele disse isso. Então não se encante, como também não se glorie pelo fato de você estar aqui.
como também nem se nomeie a alguma coisa, porque cabe a ele julgar, testificar, testemunhar, validar, delegar e etc. A igreja só prega. Vocês ficaram acostumados com esse tipo de coisa, de imposição de mão, de oração, de extrema unção, de pastor para ovelha, de homem para homem, de autoridade para visitante, e vocês se enganaram. Que a autoridade emana de Cristo e só Ele tem. Só Ele tem a autoridade para delegar, para legitimar, como também para julgar. Então eu me julgo um cristão. Eu defino ser um cristão. Mas toma essa precaução e esse cuidado de não ser um filho da instituição. E mais um enganado, que vive de uma perspectiva virtual, psicológica, inteiramente exclusiva, mas não verdadeira, porque verdadeira é Jesus chegar e falar: esse é, esse não é, esse aqui é e aquele não é. E nós estamos perto disso acontecer. Então eu abri um texto para os irmãos aqui de 2 Pedro capítulo 2, verso 20 ao 22. E aí nesse texto Pedro julga exatamente isso, tá? A procedência da fé das pessoas deve estar de acordo com a prerrogativa de Cristo. Ou seja, a fé que todos professam aqui, ser cristã, implica, exige isso aqui: uma natureza legítima. Ou seja, deve ser dele e se parecer com ele, o Cristo. Porque a partir do momento em que essa natureza, ou seja, essa fé que professamos aqui em Jesus Cristo, não estiver de acordo, harmonizada e fundamentada nele, está tudo falso aqui e já é fraude. Por isso, o apóstolo, ele define que todos aqueles que professam a fé, ou experimentaram dela, ou têm o conhecimento do acontecimento de Cristo, voltam para o pecado, para a iniquidade, para a vida velha, eles provam nunca terem sido regenerados por Jesus, e sequer fazer parte disso, da igreja dele. Por isso cão, por isso porca, porque retrata a natureza de ambos que ainda estão vencidos pelo pecado e ainda estão contaminados com isso, e não podem se dizer cristãos, porque não são regenerados, não são convertidos, tá? E o apóstolo, dentro do sentimento dele, deseja que era melhor que eles nunca tivessem conhecido a verdade de Cristo, do que isso, conhecendo e não obedecerem, conhecendo e não viverem os aspectos verdadeiros dessa fé. Era melhor que eles nunca tivessem conhecido a verdade, do que isso, estarem dentro da igreja agora em pecado, dizendo que são e não são. Entende o sentimento desse irmão? E é mais ou menos isso que nós vamos tratar aqui. Primeira definição que, pastor, eu quero dar a essa igreja é o que seria fé. Tá? Muita gente entende, pelo lado filosófico, de que a fé é a fé do homem. Tá? Segundo as Escrituras Sagradas, certa parte disso é verdadeira, mas a outra também tem que se dizer, porque a palavra de Deus deixa claro que o homem, ele só pode dizer que ele tem uma fé se Deus chegar e falar com ele, porque primeiro vem a revelação, depois vem a fé, e não pode ser o contrário. Por isso que dizemos aqui sempre, primeiro conhecimento, depois fé, porque sem conhecimento não existe fé. De que conhecimento nós estamos falando aqui? O oráculo falado, Deus chega, fala, você tem condições de responder. Então a definição bíblica para a fé
é o ato do homem saber responder a Deus e saber responder às expectativas disso, da fidelidade de Deus ou do fato disso, de que Deus falou com ele. Se Deus não falou e não se manifestou e não se revelou por intermédio de algum ato, de algum propósito, de algum comunicado seu, pessoal, ninguém aqui pode dizer que tem fé. Fé para quê? Para guardar para você e você usa o fruto do teu orgulho, porque se Deus não se manifestou, não se revelou, você não tem como saber, nem dizer quem é Ele, nem quem é Deus, ou qualquer detalhe sobre isso. Então a fé começa a se escrever quando Deus comprova que Ele é fiel. O Evangelho começa a ser obedecido por nós quando Ele comprova ser fiel. Ele manda o Filho cumpre, entrega a vida, nos serve, nos providencia, né, a vida para realmente podermos ter essa experiência de sermos salvos. Então nada é possível na fé se Deus não chegar e não falar ou não fizer alguma coisa primeiro. Então diremos que hoje estamos aqui decorrente a isso, a um acontecimento dele em específico, da parte de Deus e do Filho. Por isso que a igreja se reuniu hoje aqui. Estamos reunidos dentro do advento da vida, do acontecimento específico da vida do Filho de Deus. Deus provando amar o mundo com ação, com fatos que se comprovam historicamente, que se comprovam de maneira sobrenatural, etc, etc, etc. Porque Deus providencia ao homem a experiência porque Ele é fiel, porque Ele é Deus. Então nada aqui hoje é do acaso. Então nós não viemos para uma religião, nós viemos para a revelação. Nossa experiência está apoiada e sustentada nisso, de que Deus é fiel. Fala, Deus é fiel. Porque Ele comprova. Entendeu? Porque Ele comprova. Pode não ser como você quer, pode não te agradar, pode também não estar alinhado às expectativas religiosas sua. Mas Ele é quem diz ser e é como quer ser. Por isso é Deus. Ele é o que é. Eu sou o que sou. Eu sou. Então, independentemente se os homens vão crer ou não, se eles vão gostar ou não, se eles vão estar realizados ou não, Ele é aquilo e ponto final. Isso é material para a fé. Um outro detalhe que o pastor eu já falei aqui, que são dois conceitos correlativos. Não existe possibilidade de que a fé tenha uma trajetória separada da revelação de Deus. Por isso é correlativo. A fé tem que andar junto com a revelação. A fé tem que andar junto com isso, aonde Deus se manifestou, aonde Deus se revelou, aonde Ele deu seus decretos, aonde Ele realmente providenciou seu testemunho pessoal. Que diríamos, são correlativos, porque se alguém aqui falar sobre Deus, falar sobre salvação, falar sobre um Salvador, por autoridade própria ou por alguma coisa relacionada à mente, ao coração, ao sentimento, você já está fraudando o processo de uma fé. Porque para nós falarmos sobre Deus, ou falarmos sobre teologia, ou qualquer conteúdo teológico, até mesmo redentivo, tem que ser baseado naquilo que Deus manifestou. Precisa estar fundamentado naquilo que Deus provou de si mesmo. Então ninguém pode ter uma fé sua. Pode ter uma iniciativa sua de responder a Deus mediante a revelação dele, mas ninguém pode falar dele, se quer falar de salvação, ou de um Salvador, ou de algum representante espiritual, baseado em ideias, baseado no próprio pensamento, com exclusividades. Por isso é uma verticalização. Deus fala, o homem responde, não pode ser o contrário. Então eu aqui em cima dessa tribuna tenho que estar preparado exatamente para dizer a você tudo o que Ele disse dele mesmo. E como já dizia Paulo, olha, se eu tivesse propósito de servir a Deus, baseando-se naquilo que Ele revelou de si mesmo, como posso estar preocupado também em agradar a homens? Se eu quero servir a Ele, não tenho condições de querer exatamente agradar alguém aqui. E corro o risco ainda de ser odiado, de falar alguma coisa que Ele pediu para falar, ou testemunhou de si mesmo, que não vá, que não virá de acordo com alguém aqui. Então quem tende a servir a Deus
O falar dele não pode ter compromissos filosóficos e não pode ter o politicamente correto. Você vai confrontar ideias e pensamentos quando a superioridade disso for o instrumento da autoridade. Assim diz o Senhor. Então a fé se correlaciona com a revelação e não se separam. A fé não é tua. Não existe a fé de ninguém. Só existe a resposta. Mas tem gente aqui que acha que ainda tem esse luxo ainda. De dizer eu penso, de dizer eu acho. Eu vejo da seguinte forma, Deus assim. Meu amigo, você não tem direito de nada aqui. E se Deus é Deus, Ele não precisa nem de mim nem de você para falar quem é Ele. A definição é exatamente essa que Deus revelou objetivamente. Através de ações concretas, a palavra veio pessoalmente dele, personificada com sinais miraculosos, dentro de uma esfera gloriosa. E Jesus é isso. Como disse, agora que eu falei, vocês não têm mais desculpa do pecado de vocês. Então fé não é uma coisa que se brinca, entendeu? Fé é algo que você precisa realmente levar a sério. Nesse sentido. Bom, se Deus falou, eu tenho que dar uma resposta. E tem que estar de acordo, é um sim e um não. Porque o meio termo não existe. Então, muitos de vocês até aqui agora estão satisfeitos? Realizaram? Atingiram esse nível? Exercem esse compromisso? Estão vivendo esse acontecimento de maneira honesta e legítima? Tenho para mim que muitos aqui não. Por quê? Porque você está apoiado na fé dos outros, está apoiado na fé da igreja, está apoiado na fé do pastor lá em cima, que diz para você que está tudo bem. Até anulando uma autocrítica e um autoexame, diz que eu estou fazendo com você aqui. Porque é bem capaz que se você for falar para ele que você ouviu isso de mim, ele vai dizer para você: ah, Jesus até nos falou, acautelava dos falsos profetas, e te colocar contra mim. Porque ele embutiu na tua cabeça isso, de que você tem que acreditar, de que você realmente é um salvo, de que você realmente crê em Deus, assim, do teu jeito, e que isso vai funcionar. Anulando completamente a busca pelo conhecimento, até mesmo de um autoexame, porque alguns aí nem crítica sobre si mesmo têm, sequer tem capacidade para identificar o que está errando, aonde está falhando, e já com aquele receio de evitar aqueles que discriminam, de evitar aqueles que julgam, de evitar aqueles que na verdade vão te dizer alguma coisa contra você. Criaram uma blindagem aí e disseram: cada um tem a sua fé. Então continua com esse pensamento, continua com essa mentalidade, mas lembre sempre, ele é o fundamento inicial e final disso, e todos nós vamos para o tribunal dele.